Concede a teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver, conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Olá! Como vimos com a benfeitora Joana de Ângeles, o egoísmo é tema que precisamos e devemos estar constantemente na pauta das nossas reflexões, na pauta da análise das nossas condutas. O egoísmo, enquanto etimologia da palavra ego, eu e ismo, a ideia de sistema, de doutrina, de dogmas, enfim, de um conjunto de ações, de conhecimentos, nos remete justamente a essa ideia do dogma do eu, da questão do sistema fechado em que nós vivemos e que não conseguimos interagir com outros sistemas, a não ser que tenhamos tudo provido em nós. Mas como vivemos numa sociedade que entretém, que nos estimula, principalmente nos dias atuais desse consumismo, dificilmente vamos conseguir ficar pleno conosco, não só questões materiais, questões intelectuais, questões também profissionais, e aí podemos viver nesse círculo, nesse casulo do egoísmo. E como bem coloca a benfeitora, com egoísmo enquanto doença, quais sintomas são que caracteriza essa doença? Entre elas é falar sem cessar de si, ou fazer constantemente referência a si mesmo. Preferência no falar e no pensar, pelos termos eu, meu, meus, minhas. Preocupar-se apenas com seus interesses, com seus próprios prazeres, em detrimento ou desprezo pelos dos outros. Valorização exagerada do que é seu, suas ideias, suas opiniões, seus gostos, seus desgostos. E aí algumas consequências provocadas por essa doença, né? Da ganância, da avareza, da ingratidão, da corrupção, da extorsão e talvez principalmente da questão da ironia, do despeito, do deboche, na forma arrogante e prepotente na empáfia, que está falando de outras pessoas, de outras situações. Seja pela inveja de uma situação valorosa da pessoa, ou seja pelo sarcasmo, pelo veneno da maledicência, uma situação comprometedora de alguém. Mas quais remédios para essa doença? Entre elas, a própria questão de estudar a nós mesmos, de conhecer a nós mesmos a partir de conhecer alguns sintomas, como foi dito, e também a partir daí buscar também nos movimentar nesse sentido ao contrário, superando esses defeitos. E também a contribuição que nos dá o Livro dos Espíritos, na pergunta 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Eis a resposta e o remédio. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação do exemplo, da educação moral, da educação sentimental, emocional, desses valores apresentados há milênios na humanidade. E também essa ideia do egoísmo em relação às pessoas de um modo geral, sem esses afetos mórbidos, exagerados que sufocam, e também sem o outro extremo da indiferença que gera mesmo antipatias entre as pessoas. Então busquemos desenvolver o altruísmo, o alter, o outro, esse sistema também do outro, que possamos estar interconectados, respeitando as diferenças do próximo a nossa, mas também valorizando o que nos irmana em humanidade.